E o vídeo de hoje é sobre as palavras realmente têm poder, turma? Será que realmente nós podemos transformar a nossa vida através das palavras? Vem comigo que o vídeo hoje será sobre isso. Olá, eu sou Moisés e esse é o canal Em Busca da Sabedoria. Seja bem-vindo a mais um passo da nossa jornada em busca da sabedoria. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, porque assim você contribui para que ele cresça, para nos tornar uma comunidade mais forte, maior ainda. As palavras realmente têm poder, turma? A resposta é sim. Se você parar para pensar, você verá que todos nós temos um vocabulário que vem das nossas famílias, do nosso histórico familiar, da nossa vida, daquilo que nós passamos na infância, daquilo que nós aprendemos como palavras mais fortes. O vocabulário das palavras transforma. Nós somos fruto daquilo que nós falamos. E todo mundo tem um vocabulário correspondente à vida que tem. Mas não tem a ver com não falar nada, ficar calado. Tem a ver com falar as palavras certas, as palavras fortes, as palavras de poder. Repare na vida de pessoas que têm resultado ou não. Você verá que elas têm a vida correspondente às suas palavras. Pessoas de vida pequena e pessoas de vida grande. Pessoas de vida pequena, de escassez, pensamento de escassez, de tragédia, pessimista, eles estão sempre tristes. O resultado deles é sempre o quê? É sempre pequeno, é sempre triste. Tudo dá errado. Agora, pessoas ricas, prósperas, pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, você pode reparar, o vocabulário é positivo. E isso é mostrado na vida delas, os resultados que ela tem. Um exemplo disso são aquelas pessoas que chegam no início do dia. Bom dia, tudo bem? Como vai você? E aí? Como que você faz? Como que você está? Agora, a diferença daquelas pessoas que às vezes nem um bom dia falam, bom dia, o que tem de bom nesse dia, O que... Não, cara. Sabe aquele tipo de pessoa que incomoda porque fala, Antigamente, quando eu chegava lá no trabalho, eu falava assim, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo, e você? Aí as pessoas ficavam achando aquilo estranho, Mas o negócio é que eu tenho que me comportar como eu quero sentir, e não o contrário. Às vezes as pessoas querem se comportar e querem sentir diferente. Na verdade, não é bem assim que acontece. Você se comporta, você fala, você expressa aquilo que você quer sentir. Se você estiver esperando se comportar de uma maneira triste, desanimada, porque essa vida é difícil, porque nada dá certo pra mim, nossa, porque eu tô cansado, porque eu não sou promovido, porque as pessoas não me reconhecem, porque o meu patrão, meu chefe não me reconhece. Essa fala, esse pensamento só te traz os resultados negativos. Moisés, e na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre palavras? Na Bíblia, o que mais se fala é sobre palavras. Então eu separei para vocês apenas alguns versículos aqui, porque senão a gente ficaria muito tempo falando sobre versículos. Olha só o que diz em Mateus 12, 36 ao 37. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absorvidos, e por suas palavras serão condenados. Então repare que o poder das palavras aqui, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que ele fala sobre as minhas palavras podem me salvar, ou as minhas palavras podem me condenar. Mas olha só o que diz em Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus, quando ele foi formar o universo, aqui é Hebreus 11:3, mas se você ler lá em Gênesis, toda a terra, toda a criação foi dada por palavras. Deus falava assim, e disse Deus, e disse Deus. E as coisas foram se formando, porque no Criador, o Criador usava o seu poder, usa o seu poder pela palavra, pelo aquilo que ele fala. E nós somos uma semente, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, se há poder no Criador, imaginem nós, que somos criaturas. Nós também somos criaturas de poder naquilo que nós falamos. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, na língua você tem um poder de vida ou morte, mas de toda forma você irá usá-la. Eu quero que você entenda isso. De toda forma você usa. Mas só que qual é a forma que vocês têm escolhido a usar? Ontem na live eu falava o seguinte, quando você mudar as suas palavras, a sua vida também vai mudar.
ou a sua vida vai se transformar. E um texto mais interessante ainda é o de Ezequiel 37, que é a experiência dele no Vale dos Ossos Secos. E o texto nos diz assim, a partir do verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tomar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E eu cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia nenhum espírito neles. A seguir ele diz, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, olha só, diga-lhes, é pela segunda vez, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e puseram em pé. Era um exército enorme. Aí depois o texto ele vai mais na frente, né, vai falando sobre todo o sentido, o contexto desse texto. Mas olha só, que quando o profeta ele foi ter uma visão de Deus, Deus falava assim, ó, fale, diga-lhes, né? Não é apenas pensar, meditar, é claro que visualizar, enxergar, né? Vai ajudar também, mas o declarar vai fazer toda a diferença. Então, biblicamente, nós vemos também que há poder nas nossas palavras. Agora eu quero que você pense o seguinte, quais são as palavras enfraquecedoras que você tem dito a você mesmo? De repente você fala assim, eu tenho medo, eu não vou dar conta, eu não sou capaz de fazer isso. Isso é para outra pessoa, mas não para mim. Eu quero te dizer o seguinte, as palavras elas têm o poder de mudar o nosso estado emocional. E toda vez que você traz essas palavras pessimistas, palavras fracas para dentro de si, você está mudando o seu estado emocional para que não dê conta mesmo daquilo que você se propôs a fazer. Então cuidado com aquilo que você está fazendo. Se você fizer uma pesquisa no dicionário sobre palavras, você vai encontrar cerca de 3.000 palavras relacionadas a um estado emocional. E dessas 3.000 palavras, cerca de 2.000 são negativas, ou seja, palavras fracas. E outras 1.000 palavras são palavras positivas, palavras fortes, palavras que vão te trazer ação, que vão te trazer poder. Agora, se você parar para pensar, dessas 1.000 palavras, quantas você utiliza? Mas não se trata apenas de decorar 1.000 palavras. Se trata de mudar, identificar quais são as palavras fracas que você utiliza hoje, independente de qual contexto e por que elas existem dentro de você, e substituí-las pelas palavras certas, as palavras fortes. Se você fizer isso, você verá que a sua vida mudará drasticamente. Um exemplo de pessoas que usam palavras fracas são aquelas pessoas que falam assim, você aborda ela e fala, e aí fulano, como é que você está? Aí ele fala assim, eu tô na correria. Você pode até pensar, nossa, esse cara está ocupado, mas ele está usando palavras fracas. Por exemplo, como que você substitui uma palavra dessa? E aí fulano, como que você está? Aí a pessoa vai responder para você, olha, eu tô focado no trabalho, por isso que talvez eu não estou respondendo as mensagens, por isso que talvez eu não estou dando tanta atenção lá nas redes sociais. Mas olha a diferença. Estou na correria para a palavra, estou focado em obter um resultado no trabalho. É muito diferente, gente. A expressão que você faz é muito diferente. Então, eu quero convidar você a fazer o seguinte. Faça um inventário das palavras que você utiliza hoje e busque substituí-las. Substituí-las por palavras fortes. Nesse inventário você vai identificar quais são as palavras fortes e quais são as palavras fracas que você utiliza. Dependendo do resultado, você vai mudando isso conscientemente, de maneira intencional, para que você tenha resultados melhores na sua vida. E agora que entendemos sobre o poder das palavras, o importante é colocar em prática. E se você gostou desse vídeo, eu convido você a dar um like, encaminhar para alguém que precisa melhorar as suas palavras, trocar palavras fracas por palavras de poder, e se inscrever nesse canal caso você não é inscrito. E até o nosso próximo vídeo.